Congresso e de CPIs, porque a CPI do crime organizado deve votar nesta quarta-feira requerimentos de quebra de sigilo do empresário e pastor o Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro. Ele que é casado, o Zettel é casado com a irmã do Daniel Vorcaro. E investigado pela Operação Compliance Zero, foi preso junto com o Daniel Vorcaro lá na última quarta-feira. A oitiva estava marcada de Vorcaro e Zettel para quarta, para hoje, mas a sessão acabou sendo cancelada. A Marília Ribeiro está de volta aqui para falar, então, sobre a CPI do crime organizado. São diversos os grupos que estão muito interessados na história do Daniel Vorcaro, como a gente vem falando há bastante tempo aqui, né, Marília? E a CPI do crime organizado também não conseguiu ouvir Vorcaro e o Zettel, né? É isso, Nath. Os parlamentares, eles estão tentando aí aproveitar o que já existe, porque não tem aí nenhum tipo de sinalização de que venha a ser instalado uma CPI para investigar apenas o Banco Master, ele de forma específica. Nem o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e nem o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, estão mostrando aí dispostos a fazer a instalação dessas CPIs. Quem está aí se mostrando são os parlamentares, eles estão se articulando com o que já existe, tanto as comissões parlamentares que são permanentes quanto as provisórias. Então eles vêm tentando aí, de alguma forma, abordar o assunto Banco Master. Comissão de Assuntos Econômicos criou um grupo de trabalho para poder tratar sobre o Banco Master. CPMI do INSS também tenta mirar aí os empréstimos consignados. E agora a CPI do crime organizado também vem aí mirando essa questão envolvendo o Banco Master. Para hoje, Nath, são mais de 25 requerimentos que devem ser analisados pelos senadores que fazem parte da CPI do crime. Entre esses requerimentos, nós temos aí, como você disse, a quebra de sigilo de Fabiano Campos Zettel, que é cunhado aí do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ele que também está preso. Além desse requerimento, vamos ter aí também na pauta a convocação do ex-diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, e do ex-servidor Bellini Santana do Banco Central. Eles dois também foram alvos aí da operação da Polícia Federal no âmbito das investigações sobre o Banco Master. Além de votação de requerimentos, Nath, hoje teremos também oitivas na CPI do crime organizado. Entre as pessoas que devem comparecer aqui, nós temos o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele deve vir até a CPI para poder prestar esclarecimentos sobre o combate ao crime organizado no Estado e como o governo vem trabalhando para poder inibir esses grupos de atuarem lá no Estado. O governador Eduardo Leite chegou a publicar nas redes sociais que já estava em Brasília, mas, por enquanto, aqui no Senado Federal, a gente ainda não tem confirmação se, de fato, ele vem à CPI do crime organizado. Além dele, nós vamos ter também aí prevista a oitiva com João Carlos Falho Mansur, ex-presidente do Conselho de Administração da REAG Investimentos. REAG Investimentos, que também entra aí nessas investigações da Polícia Federal que abordam essas fraudes envolvendo o Banco Master. Então, Nath, a gente vê aí, né, as CPIs aproveitando que estão em trabalhos, que estão em atividades para poderem tentar abordar aí e tentar investigar essas fraudes envolvendo o Banco Master. Outra CPI também, né, que temos aí o senador Alessandro Vieira, ele que é relator da CPI do crime organizado, é a CPI que tenta investigar as relações dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, com o banqueiro Daniel Vorcaro. Na noite de ontem, tinha previsto aí um encontro entre Alessandro Vieira e também o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. A gente vai seguir apurando daqui para saber o que de fato saiu desse encontro, mas a priori, Nath, que a gente conversa aqui com alguns senadores é de que não deve ter mesmo CPI nem para investigar as relações dos ministros do Supremo Tribunal Federal com Daniel Vorcaro e nem CPI para investigar essas fraudes envolvendo o Banco Master. CPI do crime organizado prevista para começar às 9 horas da manhã nesta quarta-feira, Nath. Perfeito. Marília vai acompanhar e segue e volta em breve aqui com a gente com outras informações importantes. Vamos continuar falando de notícias que